Pai querido, obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra, e eu sei que o Senhor tem algo tremendo para fazer através de nossas vidas, e com cada um que está ouvindo, que vai ouvir e estará ouvindo através da internet essa mensagem. Eu quero te pedir que nada venha atrapalhar os teus filhos de receberem. Encontra corações abertos, encontra corações disponíveis a aplicar a tua palavra em nome de Jesus. E eu te peço, Espírito Santo, que no nome de Jesus haja cura, cura no físico, cura na alma, cura nas emoções. Opera nessa noite, em o nome de Jesus. Usa a minha vida, me humilho diante de ti e reconheço o teu senhorio. Recebe toda a honra, toda a glória, toda a palma, todo o louvor, todo o grito de júbilo a ti. Aleluia. Queridos, nós chegamos ao último mês de 2015, hein? Chegamos ao último mês de 2015. Chegamos, né? Parece que foi ontem que era dezembro. Não sei para quantos o ano voou, mas particularmente esse ano simplesmente sumiu. Quantas coisas aconteceram no nosso meio, quantos desafios, quantas aventuras. Foi um ano intenso e particularmente um ano maravilhoso. O detalhe é que nós podemos chegar ao final do ano pensando de maneiras opostas. Creio em situações externas que podem nos influenciar, sim, mas eu quero falar nessa noite sobre circunstâncias, situações internas. Como Bola de Neve Curitiba, esse foi um ano intenso de ensino. Tivemos vários seminários, vários ensinos, tivemos cafés de treinamento, eventos de coaching para liderança. E há duas formas de nós chegarmos ao final do ano: vazios e cansados, ou cheios e empolgados para o próximo ano. E eu quero comparar o exemplo de um pai que tem 2 filhos. Um pai que tem 2 filhos e dá a eles a mesma quantidade de amor, dá a eles as mesmas oportunidades, dá a eles a mesma atenção, os mesmos privilégios, os mesmos deveres. E no final, quando os meninos crescem, um vira um vagabundo e vai preso, e o outro se torna uma pessoa de bem e prospera na vida. Se um se deu bem e o outro não, de quem é a culpa? Do pai ou das escolhas dos filhos? Agora, se os 2 filhos se derem mal, de quem é a culpa? Do pai, da fonte. E é interessante porque ao mesmo tempo que eu vejo pessoas chegando no final do ano aqui na igreja empolgados, eu vejo outros desanimados. Então a fonte não está errada, e sim a aplicação do aprendizado. Eu e você somos pessoas extremamente inteligentes. Fala para o irmão do lado, você é muito inteligente. Fala assim, pode não ser muito bonito. Estou brincando, todo mundo é bonito aqui, amém? Quem é bonito, dá glória a Deus. Mas a melhor notícia é que além de bonito, você é ultra mega power inteligente. Dá glória a Deus por isso. Se somos pessoas inteligentes, precisamos entender então que para viver algo novo, nós precisamos aplicar aquilo que nós estamos aprendendo de novo. E para que isso seja real em nossas vidas, nós precisamos de uma palavrinha, repita bem alto: atitude. Nada na vida é realizado sem atitude. Abra comigo a sua Bíblia em Números capítulo 13, versículo 2 e 3. E fica nesse capítulo que a gente vai dar um pulo. Vou ler 2 versículos e a gente dá um pulo para o versículo 17. Certo? Todo mundo aí? Vocês estão no celular, na Bíblia ou no WhatsApp? Prova, vira aí. Ah, fechou. Imagina se tivesse no WhatsApp, né? Apertando e quando trava, né? Melhor fingir de demoniado, né? Cai, baba. Números 13, versículo 2. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram, presta atenção nessa parte. Repita comigo para você prestar atenção. Diz assim: todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe, penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também, qual é a terra, se é fértil ou estéril, se há nelas matas ou não.
Tende ânimo e trazei o fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Vamos lá? Queridos, o que a gente vê aqui nesses 12 homens? 12 homens foram enviados para espiar a terra que Deus havia prometido para o povo. Todos eles, presta atenção, todos eles, sem exceção, eram líderes do seu povo, eles eram cabeças das suas tribos, todos eles receberam a mesma promessa, todos eles tiveram as mesmas oportunidades, todos eles receberam a mesma direção de Moisés. Mas olha que interessante isso, mesmo tendo a mesma instrução, mesmo tendo as mesmas oportunidades, mesmo sendo líderes, todos sendo líderes em suas tribos, os relatórios foram distintos. 10 deram um relatório e 2 deram outro. Vou ler para vocês. Números 13, versículo 25 em diante. Vamos lá? Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e viram a Moisés e a Arão, e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Qual é a diferença entre os dois relatórios? Repita comigo: a atitude diante daquele desafio. Gente, se eu tivesse falando para 30 pessoas estava bom o tom, mas vamos lá? A atitude diante daquele desafio. Então vamos lá? Enquanto 10 disseram não, enquanto 10 não compreenderam a missão, 2 disseram sim, 2 compreenderam a missão. E aqui entra o título da mensagem de hoje, que é o leão e a águia. Por isso que a Silvia está pintando esse quadro maravilhoso, o leão e a águia. O que distingue a águia das demais aves? A águia é a ave que possui a maior longevidade da espécie. Ela chega a viver 70 anos. E uma das suas habilidades é a visão. A águia, ela consegue ver um ratinho tentando se esconder a 5.000 metros de altura. E sabe qual é a questão da visão aqui? É que, fala para o irmão do lado: meu irmão, fala assim, você se transforma naquilo que você vê. Presta atenção nisso. Enquanto outras aves só conseguem olhar para o chão e comer o milho que os homens jogam, a águia sempre olha acima. A águia sempre voa acima das nuvens. E eu e você precisamos aprender a nos ver com a lente de Deus. Não é o que as pessoas dizem quem eu sou, mas é o que Deus diz quem eu sou. Vocês estão aqui? Então a nossa visão determina quem nós somos. E a visão, ela sempre vem antes da vista. Visão vai depender de como você vê uma situação, queridos. Por exemplo, 12 homens foram visitar a terra, foram espiar a terra. Quando eles voltaram, Moisés falou assim: o que vocês viram lá? Vamos às respostas? 10 disseram assim: vimos os gigantes. 2 disseram: vimos os frutos. Mesma missão, líderes, visões diferentes. 10 disseram: somos como insetos. 2 disseram: somos mais fortes do que eles. 10 olharam para o Egito, olharam para o passado e contaminaram uma multidão inteira para que retrocedessem na vida. 2 olharam para uma nova terra e viram a oportunidade de recomeçar um novo tempo, uma nova história. Vocês estão me entendendo? Por quê, queridos? Porque a diferença foi a atitude. E a diferença sempre está em como você se vê.
Como é que você vê as oportunidades que chegam para você todos os dias? Como é que você viu cada desafio que Deus colocou diante de ti no ano que se passou? Quando a sua visão está alinhada com o propósito de Deus na sua vida, você consegue ver Deus em tudo. Você não faz separação de quando está na igreja e de quando está fora. Você é coerente dentro e fora. Você tem caráter dentro e fora. Você não mente dentro e fora. Você é o mesmo dentro e fora. E sabe o que é interessante? Porque no relatório dos 10, você não encontra o nome de Deus mencionado. Não se menciona Deus uma vez sequer. Quando você não encontra Deus no seu dia a dia, sua vida se torna azeda, sua vida se torna pesada demais, e você acaba contaminando muita gente ao redor. O relatório pessimista dos 10 se espalharam como uma praga no meio do povo de Israel. Uma visão distorcida, uma visão sem Deus estar no centro. E quando isso acontece, acaba virando uma visão pessimista da vida. Consequentemente, você vai viver pelo que crê e você viverá pelo que acredita. Olha o que a Bíblia diz, Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É o que Deus espera de nós, que a gente se renove a cada dia, a cada manhã. Amém? Mas se você não vê assim, você vai olhar esse versículo e ele vai dizer: faz parte de um livro de histórias. E ainda vai chamar de histórias, que ainda vai achar que isso é fictício. Vocês estão aqui, gente? Sua vida sempre será coerente com aquilo que você acredita. Por quê? Repita comigo: porque é impossível receber do que eu ignoro ou desrespeito. Se você tem uma ideia errada de você mesmo, você viverá por essa visão. E você vai se transformar naquilo que a tua mente imagina de você. Pastor, é heresia. Provérbios 23, versículo 7. Abra a tua Bíblia, confere comigo. Provérbios 23, versículo 7. Cara, não tem nada a ver com esse versículo aí. Vocês pegaram outro texto. Provérbios 23, 7. Ou eu que estou errado. Assim como imagina em sua alma, assim ele é. Eu estou errado ou o texto? É a versão? Então, vamos lá. Repita comigo: assim como imagina minha alma, assim eu sou. O resultado é que essa pessoa nunca será o que Deus espera que ela seja. Até porque a Bíblia diz em Isaías 55, versículo 8 e 9, diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Meu irmão, Deus tem coisas maiores para a gente precisa levar os nossos olhos para Ele, a gente precisa acreditar no que Ele tem para nós, amém? Esse é o papel da águia. A águia, o papel dela é voar acima da nuvem e ver. Deixa eu contar uma coisa aqui em Curitiba. Vocês sabiam que existe algo chamado sol? Existe uma bola amarela nos céus. Quem já viu um dia? Vai voltar, fica tranquilo. Amém? Falaram que até 2016 volta. Meu Deus, né? Parece que... Mas a águia, sabe o que ela faz? Enquanto as notícias dizem, o sol morreu, a águia vai acima das nuvens e diz: não, ele está aqui ainda. A águia sempre vê além. Meu irmão, quem já voou de avião aqui, e estava chovendo em Curitiba, nublado, você subiu, de repente, sol. Aí você volta, sol. Estamos aterrissando em Curitiba, chuva. Quem já viveu essa experiência? Quem já saiu de uma cidade quente, com camiseta curta, chegou aqui e tomou um golpe d'ar? Saiu tudo torto do avião. Meu Deus, que frio é esse? Quem já viveu isso? Não é porque está cheio de nuvem que o sol não existe, amém? A moral da história é, presta atenção, a águia, ela vê a nuvem, mas ela não se conforma com a nuvem. Ela sempre vai além, ela atravessa a tempestade, ela sabe, tem algo melhor, eu preciso renovar as minhas forças. E é isso que Deus está falando. Agora, vamos ver como que foi o relatório de Josué e Calebe. Versículo 30, Números 13, versículo 30. O relatório:
Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Queridos, Josué e Caleb fizeram exatamente a mesma viagem que os 10. Eles testemunharam as mesmas coisas que os 10 testemunharam, mas o relatório deles era entusiasta, era positivo, porque eles tiveram atitude. Aqui entra a atitude de um leão. Qual é o nome da mensagem? O leão e a águia. O leão. Enquanto a águia tem visão, voa mais alto, não se amedronta com as nuvens, não se amedronta com as tempestades, o leão tem uma atitude impressionante. Você já parou para pensar que o leão não é o animal mais forte da floresta? Você já parou para pensar que o leão não é o mais forte, não é o maior, não é o mais inteligente, nem o mais alto? Você já viu a diferença de um leão com um elefante? O elefante, ele é muito maior, mas mesmo sendo mais forte, mais inteligente e maior que o leão, ele não é o rei da floresta. Por quê? Repita comigo: por causa da atitude. Mais forte. Quando o elefante vê um leão chegando, sabe o que ele pensa? O elefante, quando vê um leão chegando, ele pensa assim, ele esquece quem ele é, ele esquece que ele é maior, que ele é mais forte, e ele pensa assim: lá vem o rei, e se eu não correr agora, ele vai me matar, vai me perseguir, vai me matar e vai me comer. Pensamento do elefante. Como é que o leão pensa na mesma cena? O leão está andando, ele olha e de repente vê o elefante. Ele simplesmente ignora o seu tamanho. Ele ignora a inteligência do elefante, ele ignora a força do elefante. Na cabeça dele só tem um pensamento: janta. Repete comigo: janta. Mais forte: janta. Até o final da mensagem, a minha ideia é que você, quando estiver diante de uma situação mais forte que você, maior que você veja que propriamente com as suas forças você não consegue vencer, eu quero te desafiar toda vez que você vê uma situação assim, olhar e dizer: quando quero te desafiar para as próximas notícias políticas do Brasil. Quando disserem: não, o Brasil faliu, você vai olhar para a TV e vai dizer: porque a atitude faz toda a diferença, amém? Bate foto nesse culto e coloca hashtag janta. Só a gente vai entender e quem está na internet, ou seja, o mundo todo. Cena para quem está fora. Provérbios 28, versículo 1. Fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo, ele é corajoso como o... Porque na mente dele só tem uma palavra, qual é? Pastor, estou começando a ficar com fome, fica tranquilo. Tem 2 lanchonetes lá em cima, 3, tem até o café. Mas Josué e Caleb disseram assim. Josué e Caleb, olha para mim, gente, eles não eram bobinhos, eles não eram inocentes. Eles disseram: não, calma aí. Claro que tem gigante, tem sim, mas eles são anões diante do nosso Deus. Queridos, Josué e Caleb obedeceram a Deus, insistiram que deveriam entrar e possuir a terra, demonstraram coragem baseado na fé, sentiram segurança nas promessas de Deus. Agora, toda ação tem uma reação, concorda comigo? Toda ação tem uma reação, todo plantio tem uma colheita. Partindo da premissa que o final das coisas é melhor que o seu início, que a Bíblia diz, como é que foi o final dos 10 e como foi o final dos 2? Posso começar a pregar? Como começou? Qual é o final dos 2? Enquanto os 10 contaminaram milhares de pessoas, olha para mim, gente, isso aqui é sério. As nossas más atitudes têm o poder de contaminar muita gente. Quer um exemplo? Você não ouve muito. A velocidade de um elogio para uma loja é uma. A velocidade de alguém criticando uma loja é outra. Já ouviu isso? Alguém está bem de saúde, está grávido. Uma mulher está grávida, a notícia corre assim. Se a pessoa morreu, todo mundo está sabendo. Geralmente notícia ruim corre mais rápido. Geralmente coisas erradas faz... Meu irmão, o que eu vejo de lojas
que chama o cliente que está reclamando na internet e fala: cara, eu te dou uma peça nova, mas pelo amor de Deus, para de falar mal da gente na internet. Por quê? Porque a notícia ruim se espalha. Os 10 contaminaram milhões de pessoas com seu relatório pessimista. E o que eles fizeram? Por causa desse relatório, milhares de pessoas retrocederam e viveram no deserto e, pasmem, morreram no deserto. Qual é o resultado desse relatório? Repita comigo bem alto: morte! Vamos lá, como terminaram os outros dois? Os outros dois, Josué e Caleb, ficaram com vida, vigor e fôlego para enfrentar o mesmo deserto que eles, os 10, enfrentaram. Sabe qual é o detalhe? Eles não morreram no deserto e eles entraram na terra prometida. Meu irmão, isso é muito forte. Meu Deus do céu. Forte! Por quê? Porque eu acredito que não vale a pena nadar e morrer na praia. Não adianta você crer em algo e depois, por causa de uma atitude errada, não viver o que Deus te mostrou a vida toda. Quando você tem um olhar de águia, quando você se vê com a lente de Deus, quando você se vê como Deus te vê, quando você tem uma atitude de leão, quando a sua mente não está condicionada a quem é mais forte ou é melhor do que você, quando você tem atitude e compromisso com as suas convicções, você vai ter vida, você vai ter fôlego e você vai ter vigor para enfrentar qualquer deserto, e você vai entrar onde Deus tem prometido, querido. Depende da tua atitude, depende do teu olhar. Dá glória a Deus. É importante eu falar sobre compromisso e convicções aqui, amém? Filipenses 1, versículo 6, diz, Filipenses 1, 6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo está dizendo que tem uma convicção de que a obra de Deus, que a obra que Deus começou, será completada por Deus, amém? Queridos, eu tenho aprendido que o nosso problema não é um problema de convicção. Presta atenção, everybody. Estão aqui? Amém? Presta atenção. O nosso problema não é um problema de convicção. Nosso problema é que nós temos mais convicções do que compromissos. Paulo tinha convicções e compromissos. E hoje em dia nós não vemos muitas pessoas compromissadas. Por quê? Porque as convicções são rasas. E nós não podemos ter muitas convicções sem compromissos. Por quê? Repete comigo. Somente, mais forte, somente os meus compromissos revelam as minhas convicções. Se você é uma pessoa descompromissada, é porque você não tem convicção nenhuma. Meu irmão, quando eu casei com a Vivi, eu tive uma convicção de que eu queria, aliás, antes de casar, quando eu a vi, ela estava montada num cavalo branco e vindo, e um vento, um cabelo loiro, e eu olhei, 7 anões de um lado, eu falei, meu Deus, tô brincando. Mas quando eu conheci a Vivi, eu falei, e eu a conheci, como não de vista, mas quando eu vi quem ela era, eu falei, eu quero casar com essa mulher. É ela que eu preciso, é desse tipo de mulher que eu preciso. E a convicção era, eu quero casar e ficar com ela pro resto da vida. Convicção, amém? Só que aí eu fui firmar um compromisso com ela. Não existe compromisso sem convicção, vocês estão entendendo? Então as pessoas às vezes falam, eu tenho convicções, tá, mas me mostra, cadê os seus compromissos? As minhas atitudes revelam a maneira que eu trato meus compromissos. Então é sério, olha só, eu tenho uma convicção, os meus compromissos revelam a minha convicção, e as minhas atitudes mostram que compromisso eu tenho. Então entenda, a nossa visão, a nossa atitude, repita comigo, a minha atitude determina a minha visão. Querido, você pode querer fazer milhares de coisas em 2016, mas suas atitudes vão mostrar se você vai fazer ou não. Se eu quero ser uma bênção para os meus netos, presta atenção, se eu quero ser uma bênção para os meus netos que nem existem, nenhum filho meu casou, a não ser a Amanda que não está grávida ainda, né? Mas se eu quero ser uma bênção para os meus netos, eu preciso ter atitude de bênção desde agora, para que os meus filhos sejam uma bênção, consequentemente eles ensinem os meus netos. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Se eu quero, por exemplo, aprender um outro idioma,
Não adianta eu ficar orando, Deus, help me God. Uma vez eu fiquei sabendo de um cara que estava orando pedindo ajuda. Um cara estava na rua pedindo esmola e pedia em inglês. Aí o cara falou, cara, por que você pede em inglês? Ele falou, que eu quero receber em dólar. Voltando para a palavra. Se eu quero aprender outro idioma, eu não posso só ficar orando. Eu tenho que ir aonde? Para uma escola. Envolve tempo. Envolve eu deixar outras coisas de lado para ter o compromisso com a minha convicção. Quero falar outro idioma. Quem está entendendo? Se eu quero casar com uma pessoa abençoada, eu preciso ter atitudes de uma pessoa abençoada. Por quê? Porque eu atraio pessoas iguais a mim. Tem muita gente que só namora a tranqueira. Ai, tem alguma coisa errada. Tem em você. Sério? Você já viu que tem gente que é para-raio de pessoa ruim? Já? Então, meu irmão, muda. É você que é o para-raio. Uma vez um amigo meu, ele usava droga aqui no Brasil, e ele mudou, ele falou, vou cair fora. E ele mudou para o Japão, sem mudar por dentro, sem mudar suas convicções. Sabe o que aconteceu? Ele conheceu os piores do bairro dele e se envolveu com droga. Porque não adianta mudar de lugar, você vai atrair pessoas iguais a você. Amém? Não adianta Deus dizer algo para a tua vida, pastor, eu tenho uma palavra, Deus me falou algo, legal, mas se as suas atitudes são incoerentes com aquilo que Deus falou, repita comigo, fala a Deus. Por quê? Porque Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com a palavra que Ele deu. Meu irmão, não adianta Deus falar, quero te usar nisso, e você pega a tua vida e vem para o outro lado e diz, não, se Deus me quer lá, Ele vai me levar para lá. Às vezes Ele te leva morto para lá, literalmente, amém? Nossa atitude, então, repita comigo, nossa atitude determina o nosso relacionamento com as pessoas. Vou te explicar. Diante de pessoas, você pode ser igual um elefante ou igual um leão. Quem é o elefante? Pessoas que perdem oportunidades porque não tem coragem de falar com a pessoa certa. E na mente do elefante está o quê? Ele nunca vai me atender. Eu não vou conseguir trabalhar nessa empresa. Eu nunca vou conseguir falar com fulano. O leão, ele já tem outro pensamento. O leão pensa assim, um não eu já tenho. Fulano, quem conhece quem e consegue me deixar na frente do fulano? O leão, ele já fala, cara, já tenho um não, mas eu não vou morrer sem tentar o sim. Quem pode dar uma glória a Deus? Fala para o irmão do lado, atitude, querido. Atitude. Nossa atitude muitas vezes é a única diferença, presta atenção, entre o sucesso e o fracasso da nossa vida. Ai pastor, o que é sucesso para você? Eu te digo o que é sucesso para mim. Sucesso é fazer um funk muito legal. Não, estou brincando. O que é sucesso? Sucesso é você... Vocês já estão pensando que eu vou dançar um funk aqui, né? Sucesso é você ser quem você nasceu para ser. Por quê? Por que eu acho que isso é sucesso? Olha para mim, gente. Porque quando você se encontra em Deus, você traz algo para a sua alma que as pessoas pagam milhões e não conseguem, que é satisfação para a sua alma. Quando você se encontra em Deus, não tem muito a ver com o seu bolso, não tem muito a ver com os diplomas, tem a ver com algo que acontece aqui dentro. As pessoas buscam satisfação aonde? Drogas. As pessoas buscam satisfação conjugal. Aliás, no matrimônio, tá frio meu casamento. Numa relação extraconjugal. As pessoas só fazem coisas erradas, não é porque são ruins. Alguns são ruins, mas muitos começam a fazer coisas erradas porque estão buscando satisfação na alma. E quando você se encontra com Deus, essa satisfação vem. É por isso que você fala, cara, vou te contar uma fórmula aqui, queridos. A Bíblia diz que aquilo que você alimentar vai vencer na tua vida. Você vive, a luta é só uma, carne e espírito, amém? Se alimentar, carne, de repente você, se encontrou em Deus. Aí você começa a alimentar o espírito, alimentar, a carne vai abaixando. Chega uma hora que pecar é uma opção. Você pode, mas não quero.
As portas vêm, convites vêm, você fala, cara, antigamente você não conseguia dizer não, agora você consegue. Aí você continua alimentando o Espírito. Chega uma hora que você tem que ser bom para ser ruim. Entendeu? Chega uma hora que você está tão preocupado com o que Deus está fazendo na tua vida, com as experiências com Deus, que você, é lógico, tem que ficar esperto sempre. A Bíblia diz que quem está em pé, cuide para que não caia. Mas você não fica pensando em coisa errada, sua mente está ocupada com outras coisas. Então, deixa eu te falar algo. O sucesso da minha vida se encontra dentro das minhas atitudes diárias. Quem eu alimento mais? Minha alma ou meu espírito ou a minha carne? Ainda bem que só tenho duas mãos, eu me perco em duas. Se você desperdiça seus dias, você nunca vai ter sucesso na sua vida. Se para você, hoje eu estou cansado, eu não vou trabalhar. Hoje eu não quero. Hoje eu não quero. Os dias vão passando, querido. Se você desperdiça sua saúde, você nunca vai ter sucesso e bem-estar. Esses dias eu postei uma foto no meu Instagram de um cara fisiculturista de 1980 e agora, ele velhão e no shape. Eu até fiz um comentário, será que esse cara foi disciplinado? Quem quiser conhecer, Marcelo Bigardi, é o meu Instagram, me ajuda, dá uns likes lá. Queridos, a lista é longa. Se você desperdiça suas finanças, você nunca vai ter sucesso financeiro. Eu conheci pessoas que numa determinada área da vida, o tempo da vida, ganharam muito dinheiro, e eles desperdiçavam dinheiro. E como eu sabia, um dia eu fui visitar essa pessoa e tinha um monte de moedas e notas. Ó como faz tempo, tinha a nota de R$1 ainda. Alguém aqui nunca, desde que nasceu, nunca viu uma nota de R$1, né? Já teve, né? Sim, então faz tempo, que nem eu lembro. Mas moeda, ele desperdiçava. Uma moedinha, meu irmão, de moedinha em moedinha. Esses dias eu levei meu filho numa livraria, ele falou assim, me leva na livraria tal. E ele comprou o que ele queria com uma carteira cheia de moeda. Vocês estão aqui? Se você não é fiel na moeda, como é que Deus vai poder colocar os euros? Repita comigo, o sucesso está em como eu ajo dia a dia em cada uma dessas situações. E sabe outra coisa que a atitude pode fazer? A atitude pode transformar problemas em bênçãos. Presta atenção, vou fazer 3 perguntas. Como é que você lida com medo na tua vida? Como é que você lida com os desafios que a vida lhe impõe? Como é que você lida com as tempestades? Igreja, se a sua atitude diante de situações difíceis... Quem já passou situação difícil aqui? Levanta a mão, gente. Já passou situação difícil? Todo mundo, amém? Se a sua atitude diante de uma situação difícil é de desespero total, nunca espere viver coisas maiores em Deus. Porque Deus nunca vai dar algo para alguém que esse não possa suportar. Jeremias 12, versículo 5 é um texto que eu uso demais. Olha o que a Bíblia diz. Eu tinha até pedido para mexerem na tradução aí, para deixar a minha tradução. Deixa a minha, por favor. Jeremias 12, 5. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? A Bíblia está dizendo o seguinte: se você se cansa em dificuldades pequenas, como é que você vai poder competir em provas maiores? Quem está aqui, gente? Olha para mim. Uma vez uma irmã perguntou para mim, Bigardi, como é que você não pira sendo pastor de uma igreja? Porque igreja tem pessoas e pessoas são problemas. E a igreja é grande, e eu tenho na minha sala um quadro profético daquilo que Deus me falou que eu vou viver. Eu tenho lá pintado um estádio cheio de pessoas, e pessoas vindo de todos os cantos de Curitiba. Aí eu olhei para essa irmã e falei assim, querida, olha para trás. Ela olhou, eu falei, enquanto eu não estiver vivendo aquilo, eu não posso me dar o luxo de pirar. Porque no momento que eu disser, Deus, eu não aguento mais, Ele vai falar, ok, eu não quero te perder, filho. Então fica aqui, eu vou levantar alguém para pôr lá. Vocês estão entendendo? Vocês ficaram quietos porque doeu? Se as más notícias te fazem perder o sono, não precisa responder para não ficar feio para você, tá? Mas se você conhece alguém, que esse alguém se chama eu, que já perdeu o sono por causa de más notícias, aonde a Bíblia se encaixa na tua vida? Vou ler um texto para vocês. Salmo 112, versículo 1
E o versículo 7. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz os seus mandamentos. Ele não se atemoriza de más notícias, porque o seu coração é firme, confiante no... Às vezes, querido, situações difíceis acontecem para que você abra os olhos para as oportunidades que Deus está abrindo. Porque eu acredito que quando Deus fecha uma porta é porque Ele está abrindo outra maior ainda para os seus filhos, amém? Mas quem é que vai enxergar a outra porta? Quem está tendo a atitude certa. Porque às vezes Deus está escancarando, mostrando o caminho. Acorda, o caminho é para lá. E o cara está vindo para cá triste, com o olho fechado, a cabeça para baixo. Que dificuldade. E aí Deus dizendo, olha, é para lá. Sabe por que nem todos entram na porta que Deus abre? Porque nem todos estão atentos, porque nem todos estão dispostos a ver. E estão muito mais preocupados em ficar chorando do que ficar com os olhos abertos. Por quê? Porque chorar dá like. Sério. Chama atenção. Se fazer de coitadinho, lógico, as pessoas vão olhar e vão dizer: coloca sua cabecinha no meu ombro e chora. Vocês estão aqui? Tirando a voz horrível, a moral, a lição fica, amém? Para terminar, nossa atitude, repita comigo, isso aqui é forte. Fala, nossa atitude não é automaticamente boa só porque eu sou de Deus. Ah, pastor, eu sou de Deus, sou de Deus. Deus me ama, sim, Ele te ama. Então as minhas atitudes são certas, nem sempre. Vou te explicar. Deus criou a águia e a galinha. Uma olha para cima, a outra olha para baixo. Enquanto uma se alimenta das alturas, a outra se alimenta do que jogam para ela. Deus criou o leão e o elefante. Enquanto um se vê como presa, mesmo sendo mais forte, outro, mesmo sendo menor, se vê como o rei da floresta. E pasmem, Provérbios 22, versículo 2. O rico e o pobre se encontram, a um e a outro fez o Senhor. Vamos lá? O rico e o pobre têm isso em comum: o Senhor é o Criador de... Você pode dizer, sabia. Deus faz acepção de pessoas. Obrigado. Tá vendo? Deus criou o rico. Se você é pobre, você tem essa imagem. Deixa eu te explicar algo. Se Deus criou os ricos e os pobres, e Ele criou os dois e fez do mesmo jeito, o rico pode se transformar em pobre e o pobre se transformar em rico, dependendo da sua... E você sabe que riqueza não tem a ver só com dinheiro, amém? Então o que eu estou querendo dizer é como uma história que eu ouvi aqui o ano passado. O pastor Jorge Linhares contou uma história que mexeu comigo. Ele falou de um pai que batia muito nos filhos, batia na mãe. Era um péssimo exemplo, chegava bêbado em casa, péssimo exemplo. Os filhos cresceram, foram estudar os meninos. Um estava preso, o outro estava sendo bem sucedido. Foram fazer uma entrevista, perguntaram para aquele que estava preso: o que te fez ser o que você é? A resposta do menino: com o pai que eu tinha, o que eu poderia ser de diferente? Pegaram e foram na casa do outro que estava sendo bem sucedido. Perguntaram para ele: o que te fez ser o que você é? A resposta: com o pai que eu tinha, o que eu poderia ser de diferente? A mesma fonte e duas atitudes completamente diferentes. Meu irmão, quem está aqui dando glória a Deus? Josué e Caleb tiveram a mesma direção que os outros 10. Vocês entenderam isso? Eles foram para o mesmo lugar, mas eles tiveram uma atitude diferente. E nós, como igreja Bola de Neve Curitiba, fomos expostos às mesmas oportunidades e aos mesmos ensinos durante 2015. Mas qual atitude você teve com tudo isso? Como você está terminando 2015, querido? Com vida, com vigor, com fôlego, esperançoso que 2016 será o ano do cuidado sobrenatural de Deus? Ou já está pensando em mudar do país? Cara, não aguento mais, eu vou embora daqui. Fala para o irmão do lado: atitude! Mais forte, atitude!
Quando você olhar uma situação difícil, você tem que olhar para ela e dizer o quê? Mais forte. Então, para acabar a mensagem, você nasceu para voar como uma águia. Amém? Você nasceu para ter uma atitude de leão, amém? Então não haja como uma galinha e não tenha atitude de gatinho, porque Deus não espera isso de nós. Feche os seus olhos abaixo da tua cabeça. Eu quero fazer uma oração por você que está aqui e por você que está me assistindo pela internet, que tem sido um gatinho na vida espiritual. Na hora que era para dar um rugido, na hora que era para dizer, vou me levantar, vou fazer coisas novas em Deus, vou viver o sobrenatural, vou acreditar, vou entregar minha vida para Ele. E essa é uma atitude corajosa. Como eu falei, duas coisas importantes na vida: com quem você vai viver e onde você vai passar a eternidade. E você, eu nunca pensei na eternidade. Pois é, gatinho. Gatinho quer leitinho, quer que cuidem, peguem no colo. Leão, ele fala, cara, eu quero jantar e eu quero continuar com a minha raça. Em outras palavras, eu quero ter uma vida boa. Querido, Deus tem a melhor vida para você, não só aqui na terra, mas principalmente nos céus. A Bíblia diz que Ele preparou um lugar para nós, que Ele vai voltar para levar a sua igreja. A Bíblia diz que nós temos um novo nome, que Ele nos conhece por esse novo nome. Mas a Bíblia também diz que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Mas a todos que os receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Filhos de Deus precisam escolher ser filhos de Deus. Vocês estão aqui, gente? Os demais são criatura, Deus formou todo mundo, mas andar com Deus depende de uma atitude sua. E é o que eu quero te dar a oportunidade de ter nessa noite. Se nessa noite você está aqui, longe de Jesus, eu não quero te constranger. Se você está na internet me ouvindo isso, ou nos DVDs, me ouça. Para que ter as mesmas atitudes e continuar colhendo o que você está colhendo até hoje? Tenha a atitude correta, entrega a tua vida para Ele, as demais coisas Ele vai acrescentar na tua vida. Então, se é o teu caso, se nessa noite você quer ter a atitude correta e dizer, tá bom, chega, Deus, eu entrego a Ti a minha vida. Jesus, eu Te reconheço como meu Senhor a partir de hoje. De olhos fechados, levanta a tua mão direita bem alto comigo, e eu quero fazer uma oração com você. Você que ergueu tua mão, repete essa oração comigo. Diz assim: Senhor Jesus, eu te peço perdão, pelos meus pecados. Eu te peço perdão, pela forma que eu tenho conduzido a minha vida. Mas eu reconheço que há uma saída. E essa saída se chama Jesus Cristo. E eu abro o meu coração para que o Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que nasceu, que cresceu, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Para esse eu abro o meu coração, para que esse Jesus entre e me guie desde agora e para sempre. Pai querido, essas mãos erguidas precisam do teu toque, e eu te peço, Espírito Santo, que nunca mais essas pessoas tenham uma atitude errada. Ajude-os em o nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas a Ele. Deixa eu dar um recado para quem está na internet. Vem cá. Você que está me assistindo pela internet, eu quero te convidar a conhecer uma igreja evangélica perto da tua casa, a dizer que você acabou de aceitar Jesus, a perguntar quais são os próximos passos. E se de repente você quiser conhecer uma das igrejas Bola de Neve, entra lá, www.boladeneve.com, e nós temos igrejas em vários lugares do mundo e em quase o país todo. Que Deus te abençoe e te dê uma nova história. Em nome de Jesus, uma salva de palmas.